Bora, pessoal, hoje vocês vão conhecer a minha sala de reunião, que a galera carinhosamente aqui na clínica chama de brinquedoteca. Faz até certo sentido, vocês vão descobrir por quê. Agora vamos começar daqui, da porta. Então, a porta que a gente tem, ela é uma porta porque, como é minha brinquedoteca, ela é reconhecimento facial. Obrigado. Então eu ponho minha carinha aqui, ó, e ele conhece Obrigado. só porque sou eu. É praticamente a minha caverna do Batman. E logo que eu passo pela porta, fecho, primeira coisa é esse banner que eu ganhei do meu mestre de jiu-jitsu, Bruno Gobato, né? Que em japonês está escrito Caminho da Faixa Preta. Aí vem coleção de espada de filme, né? Que a gente começa com a Father Sword do Conan, a espada do pai dele, que tem logo no começo do filme. Depois, a espada do Conan, essa daqui, Senhor dos Anéis, a espada do Rei Élfico. Aqui, Thundercats, esse daqui, Witcher, esse daqui, do Senhor dos Anéis. Esse daqui é uma espada ninja, que teoricamente diz a história que ela não existe, né? Não existiam espadas retas no Japão. Então eu mandei fazer uma, e essa daqui ela é mandada fazer para ser real, ela é afiada, e como vocês estão vendo aqui, é um aço damasco, né? De tom acobreado. Ele tem fio de verdade, tá? Então não é uma coisa que a gente usa muito para brincar. Eu às vezes nem sei porque eu mandei fazer essa espada. Esse daqui é uma espada de treino igual do Último Samurai. Então, faz o treino com ela aqui assim. Ela é muito dura, então ela sofre muito pouco dano. Ela é feita para treino mesmo, real. E aí, prêmio do iBest, presente de um paciente que ficou muito feliz com o resultado que ele obteve. O capacete que a Roberta usou quando ela fez o Porsche Experience comigo. Então eu tive essa oportunidade de levar a minha esposa para andar de carro de corrida comigo. Na época, o carro que eu levei ela para dar uma volta. Aqui, um motor de óleo clássico da Porsche que eu ganhei do meu amigo Léo Kuzdra, que também é faixa preta de jiu-jitsu e que também é o cara que seleciona para mim. Ele trabalha na Stuttgart, na Porsche, e ele sempre me ajuda a configurar os carros do melhor jeito que eu gosto. Esse é o meu capacete da época que eu andava de moto, lembra? Aquela história de Campinas. Hoje vocês acreditam, né? Acertou! Miserável! Troféu do Mr. Santos, né? Tem gente que não sabe que eu competi, né? A galera do Velho Testamento, como a gente diz, os meus mais antigos amigos digitais, a galera que está comigo desde 2005 no YouTube, sabe? Porque eu competi em 2008, dia 6 de dezembro de 2008, foi minha estreia na categoria 1, né? Que eram os caras mais altos, acima de 1,80 m, e eu de cara já emplaquei no segundo lugar, e eu competi só com gente bem pedreira. Gustavo Alegrete, que tinha sido campeão brasileiro, Sérgio Gomes, que tinha sido campeão brasileiro, campeão paranaense, e quem foi o primeiro, né, que foi o Arthur, que tinha acabado de ganhar um Mr. Universe, né? Então realmente não dava para mim, estreante, ganhar do Mr. Universo. A gente tem nossos protetores escolhidos, né? E essa figura para mim é importante porque é a espada na mão direita, então a gente sempre, quando precisar fazer alguma coisa dura, fazer com a mão direita, com justiça, com lealdade, porque às vezes você tem que se defender na sua vida. E ela tá do lado do meu certificado de faixa preta. Tá aqui, é uma das coisas que eu mais me orgulho, né? E que eu tinha deixado dormente por anos, né? Porque eu simplesmente achei que o fato de eu não competir não fazia com que eu merecesse me graduar. Mas aí meu mestre Bruno Gobato, ele falou, olha, o mérito ele não vem de quem simplesmente sobe para um campeonato, né? O mérito vem de quem faz consistentemente aquilo durante a vida. Se eu tinha terminado tudo que eu tinha feito, né? Então eu graduei na faculdade, eu graduei na residência, eu graduei nas pós-graduações, né? Eu deveria graduar no jiu-jitsu.
Né? Isso é imagina, desde 95, faz 30 anos. Né? Então tá aqui, com muito orgulho, 30 anos depois, todas as minhas faixas. Aqui alguns prêmios do Arnold Classics, né, que a gente tá lá desde a primeira edição, né, então sempre eles mandam um presentinho pra gente. Agora a gente volta para a parte de automobilismo, né, os meus troféus atuais, então os primeiros, que são os de Interlagos, que foi a primeira etapa desse ano, que eu peguei 3º lugar da minha categoria e 5º lugar no geral. E os troféus do Velocitar, que foi a 2ª etapa desse ano, que eu peguei um 2º lugar na minha categoria e mantive meu 5º lugar na geral. E esse boné aqui, pessoal, ainda tá cheirando de champanhe, mas eu não vou lavar não. Esse boné, você não compra, você não empresta. Esse boné, se você vir alguém com esse boné, ou ela ganhou uma corrida no automobilismo, ou ela ganhou de alguém que ganhou uma corrida no automobilismo, porque isso aqui você não tem como comprar, você não vê na loja. Como eu tenho 2 filhas, eu dei um dos bonés para Duda e um para Clara. E aí elas são essas pessoas. Se vocês virem, elas realmente ganharam de alguém que ganhou alguma coisa. Direções do simulador, o meu primeiro capacete, que eu dei a primeira volta para me qualificar para a Porsche Cup, né? Aqui embaixo, o meu certificado de conclusão e aprovação, então eu sou um piloto formado, né? Então assinado pelo Denis Dirani, que formou muita gente do nosso conhecimento e que está sempre junto na Porsche Cup, e muitas vezes é ele que faz as voltas de referência para a gente. O meu instrutor, Norberto Gressi, e finalmente o presidente da FASP, que é o Paulo Enéas Caglione. Então tá aqui, né? Você também precisa de diploma para pilotar, tá? Aqui o meu sistema de realidade virtual, porque às vezes, né, isso eu estou testando ainda no meu simulador, eu vou mostrar o simulador para vocês daqui a pouco. Óbvio que eu tenho um quadro do Ryu, né? Eu sou da época do... Quem não jogou de Street Fighter, que é nascido antes de 1990, não teve infância, vocês me desculpam falarem isso, tá? Mas tem essa foto do Ryu, quem fez foi o Ovelha, que é um amigo meu de longa data, né? E que é irmão de uma amiga minha, que foi minha paciente, cara, há quase 20 anos, no começo do consultório. Uma lembrança da Perfil. Aqui, quando eu terminei o ano passado, né, eu estava muito chateado, porque eu não tinha conseguido subir no pódio, que eu acho que é uma fantasia, né? Eu comecei a aprender a pilotar, né? Porque eu não terminei de aprender, eu ainda estou aprendendo, mas eu comecei a aprender a pilotar no passado. Pegar pódio é muito, né, Paulo Cavalcante? Mas mesmo assim eu terminei chateado, porque eu me cobro muito. E aí um amigo meu, Lucas Vale, ele me deu essa réplica do troféu que o Ayrton Senna levantou naquela corrida de 92, né, que ele terminou com uma marcha só, né, uma 4ª marcha, e venceu o grande prêmio. E ele falou para mim, eu falei, por que você está me dando isso, né? Ele falou assim, porque você tem que lembrar que o vencedor é aquele que insiste, você insistiu, então parabéns pela sua resiliência. E curioso, né? A gente ter gente tão próxima e que ao mesmo tempo percebe coisas que são detalhes da nossa rotina que não precisaria, mas esse é um presente de coração do Lucas, então ele está aqui junto com as minhas coisas. Aqui são outras espadas, né, mas essas daqui são um pouquinho diferentes. Aqui é a minha coleção de katana, né? Essa katana foi uma das primeiras que eu ganhei da mãe da minha cunhada, né? Aquelas coisas malucas, né? Você faz uma gentileza para a pessoa e ela quer te agradecer, não sabe como, e eu guardo aqui porque a Andrea, ela me leu direitinho, né? Ela falou, o que eu dou de presente, né? Na verdade, ela é madrasta da Roberta, então eu seria o genro, step. Essa daqui é uma cópia da espada do Kill Bill, né? Então, se você abrir aqui, tem o símbolo até do Hattori Hanzo, né? Evidentemente não foi o Hattori Hanzo que fez essa espada, mas também é uma espada de verdade, ela também tem corte. Você vê que a lâmina, essa lâmina, pessoal, ela é bem afiada. Eu testei ela na fazenda, fazendo tameshi-giri nas bananeiras do meu pai. Tameshi-giri é o esporte com espada que o pessoal corta aqueles pedaços de tatame, assim. Você já deve ter visto em alguma página
no YouTube. Essa daqui é uma das minhas preferidas. Essa espada é a cópia real também, ela é de aço, afiada, do Último Samurai, que é um filme que eu assisto pelo menos umas 3 vezes por ano. Olha que coisa linda. Ela é a cópia fiel da espada do Último Samurai. É, moleque. Vai mexendo. É nada, mas eu juro que eu nunca cortei o braço nem a mão de ninguém. Esse daqui é um outro boken de treino, né? Só que esse daqui, ele foi presente de um amigo meu. Você vê, ele é aparentemente mais delicado do que aquele primeiro que eu mostrei pra vocês, mas a madeira é mais dura e ele é mais leve. Então ele tem uma pegada diferente. Ó, até arrepia, cara. Nossa. Nem brinca com isso daqui, deixa aqui ele quietinho. Essas daqui são espadas de anime, né? O Guilherme, meu irmão, que é dermato, ele gosta muito e que eu fiz algumas cópias porque era interessante. E essa daqui é uma espada que eu sempre quis copiar, que se você é fã de Walking Dead como eu, já assistiu o seriado 3 vezes, né? E o cara que eu mais gosto é o Negan. Não sei porquê. É a espada, é a réplica da espada da Michonne, afiada também, tá? Só que essa daqui eu mandei fazer num aço, que ela tá até com um pouco de madeirinha, assim, porque eu cortei uns negócios, né? Mas é um aço com esse tom acobreado aqui, né? E essa espada, em especial, para conseguir chegar nessa cor desse jeito, né? Ela teve que ser feita um pouquinho diferente, deu um pouco mais de trabalho. Então foi uma das espadas que mais demoraram para chegar, tá? O que vocês veem aqui atrás, aeromodelo. Puta, eu amo aeromodelo. Então tá o meu Bell Águia de Fogo aqui atrás, né? Ele realmente voa, ele é de verdade, né? E só que na mudança ele foi danificado. E eu até agora estou procurando um lugar para consertar ele. Se você conhecer algum lugar que conserta aeromodelo, me avisa, tá? Eu tenho 2. Eu tenho esse e eu tenho um pouquinho menor, que justamente na mudança o pessoal foi meio descuidado e judiou do meu aeromodelo. Mas tudo bem, tudo certo. Isso aqui eu ainda vou enquadrar. Quando eu fiz meu primeiro pódio esse ano, o pessoal da clínica pegou essa foto, que é uma das fotos que eu mais gosto, que eu tô emocionado abraçando a minha mulher, emocionado, né? Porque finalmente, né, o trabalho ele se pagou. Então a gente se abraçou porque teve até gente próxima, tá, pessoal? Que mais que duvidar de mim, né? Em certas situações de desavenças, a pessoa, ela foi de uma forma muito ruim, assim, né? Sabe quando a pessoa fala, ah, não, é brincadeira. Ah, você fica aí brincando de piloto, né? Como se você fosse alguma coisa. Eu falei, tá bom. Né? Nesse momento eu não vou te responder. Eu fiquei quieto e eu pensando. Mas deixa o tempo passar. Em terceiro, Paulo Musi. Você vê? Não precisa de muito esforço, só precisa de resiliência. Isso é uma coisa que eu falo para vocês em palestra e que é importante. Um quadro que eu ganhei do Renato, do meu primeiro ano de Porsche Cup. Eu amo esse quadro. Esse cara, depois eu vou marcar o Instagram dele para vocês verem o conteúdo dele. Esse daqui eu ganhei do Lucas Luco. Gente, isso tem muito tempo. Isso daqui foi quando ele ganhou o primeiro disco de ouro dele, né? Bom, você imagina, olha a cara do Lucas aqui. Ele tinha 12 anos de idade. Ele tá em cima do meu arcade. Por quê? Porque quando eu era moleque, eu amava fliperama. E eu tinha dinheirinho contado pra, né, ir pras fichinhas. E aí eu ia com meu dinheirinho contado. Cara, eu ia escondido da minha mãe, cara. Tadinha da minha mãe. Escondido dela, porque ela achava que esse negócio de fliperama não é coisa de gente certa. Só vai bandido, né? E eu lá, jogando. E o meu sonho era conseguir terminar algum jogo no fliperama, né? Porque, cara, sempre que eu tava jogando, chegava alguém, vinha e me arrebentava na porrada no jogo e eu perdia, né? Isso daqui eu ganhei do meu amigo Samuel, que é piloto, médico também, neurocirurgião. E aí, eu ainda também tô escolhendo um lugar para eu colocar, mas eu vou enquadrar e vai ficar aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, a gente vai passar aqui pelo simulador. Aqui, o quadro
de algumas pessoas muito queridas, né? Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. E assim, antes de vocês reclamarem, porque você torce para... Gente, eu torço para as pessoas que eu gosto, eu torço para meus amigos, eu torço para as pessoas que eu admiro, tá bom? Então, antes de fazer qualquer coisa por causa de futebol, tá? Eu torço para os meus amigos, tá? Esse é do Purvelo, esse daqui do André Hebel, que é um querido amigo meu, né? Tenho toda a satisfação do mundo de ser amigo desse cara, que é um herói pra gente da seleção, e essa camisa é a camisa da seleção, tá? Que ele guardou, e aí ele guardou essa uma que ele assinou e me deu de presente. André, tá aqui no Hall of Fame, das coisas mais importantes. Você vê que você só tá do lado de gente muito braba. E também do lado de gente muito braba, camisa do Ricardinho também, que de Olimpíada Vitoriosa, né? Me mandou de presente aí, que também é amigo nosso de Instagram, tá com a gente. E esse daqui, pessoal, esse daqui é minha mãe. Eu fui dar uma palestra para um amigo meu, um grande amigo meu, Padre Edgar, que eu comecei a atender ele há muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás. É, bem mais, porque a Clara vai fazer 16, então ele batizou a Clara. Então, eu conheci ele como paciente, a gente ficou amigo, e aí ele celebrou meu casamento, ele batizou nossa segunda filha, e ele está sempre próximo. E aí ele me chamou para dar uma palestra para ele. E evidentemente que você não vai cobrar do seu amigo, né? E eu fui, toda boa vontade, né? E foi uma palestra sensacional, onde eu estava falando sobre... Foi uma palestra aspiracional, falando sobre digital, falando sobre o que a gente tem de base científica quando a gente fala de motivação e por que às vezes as pessoas são tão seduzidas pelo digital. E no final da palestra, né, contava todos os agradecimentos, ele me trouxe esse quadro de um grande artista, Fernando Rodrigues, né, que é uma tinta, é um quadro óleo, que ele fez da foto que ele mais gostava, que ele viu no meu Instagram. E é essa foto que eu tô com a minha mãe. Então, se vocês rodarem meu Instagram antes de 2023, foi quando ela faleceu, tem exatamente essa foto. E o Fernando Rodrigues, ele foi muito, muito gentil, porque esse fundo aqui é o fundo de Nossa Senhora, né? E eu sou de origem católica, né? Eu tive uma criação católica, né, por mais que a minha família, do lado da minha mãe, do lado do meu pai, seja espírita, mas tem gente também da minha família que é de religião africana. Sabe como é que é brasileiro, né? A gente é fruto de tudo, então é a vida, é assim que é. Vamos para nossa, agora acho que a área de interesse, né, que tem as corridas onde eu faço meus treinos. Então esse é o meu simulador, tá? Eu sei que a primeira coisa que vocês vão perguntar é quanto você gastou nesse simulador. Esse simulador, do jeito que ele está aqui, ele custa mais ou menos, ou tem investido nele, né? O equivalente aí mais ou menos uns 120 mil reais, tá? Então vamos começar pelo que tem nele. A gente montou ele com uma série de peças, né? Que dentro daquilo que era o nosso orçamento para isso, razoável, né? O céu é o limite quando você vai montar um simulador, mas a gente montou ele com o dinheiro do patrocínio da Porsche Cup, né? Então era sempre tudo muito contado, né? Aliás, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, né, desse ano, Adapta, Banlec, Day Pharma, Estratégia Med, estratégia junto com a gente. Vamos começar pelo banco. O banco limita o banco do meu carro, tá? É um banco da Pro Racing Simuladores e ele imita identicamente o banco do meu carro. Se você já viu alguma coisa esquisita nesse banco, esse negócio aqui embaixo, que é um Bass Shaker, né? Então ele deixa o banco um pouco mais vivo, ele simula, por exemplo, a trepidação da pista, ele te dá a sensação de algumas batidas, quando você passa na zebra, aquela sensação de trrr, né? Então a gente tem isso na direção, mas tem isso no banco também. Eu tenho dois, eu tenho um aqui, eu tenho um embaixo do banco, mas o objetivo é a gente instalar 4 Bass Shakers, né? Aí vai ficar com 2 atrás, 2 na frente, para justamente fazer essa diferenciação. Mas para o momento, isso daqui era o suficiente, tá?
Esse é o teto. Quem me ensinou a fazer isso foram duas pessoas, o Vinícius Poukes, né, do Poukes Simuladores, e o Mr. Upgrade, né, que ambos têm página aqui no YouTube, Mr. Upgrade principalmente, né, e o Mr. Upgrade que me deu, o primeiro que fez um teto para mim foi justamente o Vini, o Poukes, e depois o Mr. Upgrade, ele falou, cara, compra o cartão X em tal lugar que você consegue fazer. Aí eu peguei e fiz esse teto para mim, né, que ele ficou mais adaptado, porque aí eu não tenho aquela distração de olhar para coisas que não me dão a sensação que eu estou dentro de um carro. Não é porque você está no simulador dando volta que você está treinado para um carro de pista. Esse treino ele só é válido se você se prepara para fazer uma coisa e você faz aquela coisa. Então, os meus treinos aqui são treinos de traçado, depois treinos de corrida, treinos de freada, né? Então, tudo isso são coisas muito objetivas que fazem com que pareça que seja muito legal, né? Você fala, nossa, vou ficar no simulador. Se você jogar como videogame, é um videogame, mas se você jogar como videogame, isso daqui não transporta para o carro, né? E o que você precisa é transportar essa memória, principalmente memória muscular, para o carro, né? Por isso que um dos itens mais importantes do simulador são os pedais. Acredita em mim, tá? Mas eu já vou mostrar para vocês. Então eu vou entrar aqui e eu vou mostrar cada parte dele. Seguindo com o que a gente tem aqui, então esse é o cockpit. Eu estou usando uma direção da PRS também, que é uma direção para treino, e ela é um pouco mais confortável, e isso ajuda a você ficar horas treinando, porque se eu colocar o setup do meu carro, eu tenho até a direção do meu carro, está lá atrás na parede, ó. Se você olhar atrás, você vai ver uma direção que é um arco completo, essa direção é idêntica à direção do meu carro, só que se eu ficar com ela aqui, né, eu não vou conseguir treinar 2 horas, 3 horas, que é o que eu faço durante os finais de semana. Então, essa daqui, claro, os finais de semana que eu não estou palestrando, né? Então, essa daqui é a direção que eu uso, né? Ela tem um mostrador aqui, né? Então, facilita, ela tem um dash aqui, então eu tenho 2 dashes, tem um dash na tela e um dash aqui. Outra coisa importante desse simulador é isso daqui. Então, vocês vão ver esses pistões aqui. Isso é um sistema motion, né? Você fala, mas isso daí é besteira, porque isso não é só brincadeira. Cara, para você aguentar ficar num simulador horas, você precisa ter coisas que transformam ele não numa monotonia, porque imagina o seguinte, existem treinos que eu preciso fazer no simulador, que são treinos de freada, que eu fico na mesma pista e que eu faço o mesmo trecho 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes. Você não faz 3 séries de 10 no seu supino, por exemplo? Então, a gente faz a mesma coisa aqui. Séries de 10 da mesma tomada, séries de 10 da mesma freada, série de 10 da mesma saída de curva, porque toda curva, né, ela tem uma entrada e uma saída. Então você tem que treinar a tomada da curva, você tem que treinar a saída da curva. E muitas vezes a gente treina essas coisas separadas para você sentir aonde que você vai dar o pé, que o carro ele consegue ter grip, ele consegue ajustar. Que é outro problema do simulador, né? O simulador você precisa ajustar ele perfeitamente para aquilo que é o seu carro, para que o seu carro, você não fuja daquilo que é o seu carro, e quando você vá para o seu carro, seja pequenos detalhes que você precise ajustar, tá? Então o sistema Motion ele ajuda nisso, ele ajuda a diminuir o que é essa monotonia, então me ajuda a ficar 2, 3, né? O meu recorde foram 4 horas e meia treinando no simulador, né? E treinando, né? Jogando, porque jogar é gostoso, né? Jogar todo mundo quer. Agora ficar treinando uma coisa insistentemente já não é tão fácil assim. Além do Motion, aí tem os pedais, será que dá para mostrar os pedais? Esse set aqui, ele tá sem a embreagem, né? Ainda não chegou, mas em breve deve chegar a embreagem, porque o meu carro tem embreagem, então eu preciso de embreagem. Aqui é o pedal de freio, né? E o pedal de freio, depois eu vou mostrar o setup para vocês, ele é igual ao carro, então ele vai até o peso do carro. A força dele vai até 150 kg, tá? E esse daqui é o acelerador, que é bem molinho, né? Igual ao do carro também, né? Tem um curso parecido, né? Só faltou mesmo a embreagem aqui, né? E eu peguei da PRS também meio de... porque ele tem um curso maior, parecido com o freio do 911. Um tablet, que quando eu carrego o jogo, esse tablet ele carrega
toda a telemetria, né? Então eu tenho a telemetria aqui e aqui em tempo real. E aí as 3 telas, o que vocês estão vendo nas minhas telas, eu vou começar... Vamos começar dessa daqui, Ramon. Essa tela aqui estão meus controladores da PRS, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês do pedal. Aqui o pedal PRS. Então a gente tem o pedal aqui, o freio, ó. Isso daqui é o 100% dele, né? O acelerador é facinho, mas é legal que você faz o teste aqui para você sentir o que é o 100%. Por quê? Porque muitas vezes, pessoal, no carro, você tem que saber o quanto você está colocando de pressão. Você tem que ter ideia do que é um 90%, né? Então eu tenho que ficar aqui, uma das coisas que eu faço é ficar aqui tentando colocar 90%, né? E treinar o que é o 90%. 50, 90, 60, 90, 50, 90, tá? E como eu mostrei para vocês, né, ele tem ajustes, né? Eu coloquei aqui para treino a força máxima de 90 kg, mas ele vai até 150, tá? E vocês veem que ele tem toda a parte de programação aqui que dá para a gente fazer uma curva variada da resposta do freio, né? Isso é principalmente importante no acelerador. O acelerador do 911, ele não é tão linear assim, isso é uma coisa que eu preciso ajustar. Ele faz uma... Para bater 100%, ele faz uma barriguinha, né? Mas depois isso eu ajusto, que eu não vou mexer agora, que eu tenho que ter atenção. Só estou mostrando para vocês. Aqui os shakers, eles imitam uma série de comportamentos do carro e você pode configurar aqui, né? Será que dá para vocês ouvirem? Não sei se dá para vocês ouvirem, ó. Vocês conseguem ajustar os efeitos, né, de acordo com o tipo de RPM, ABS, passagem de marcha, controle de tração, os impactos da estrada, então da pista, então dá para fazer tudo isso, tá? Agora aqui, SimPro Manager, né? O SimPro é a minha caixa de direção. Então aqui eu olho em Devices, essa é a minha caixa de direção. Então a gente ajusta ângulo, né, enquanto ela bloqueia, né, o tipo de força que ela faz. Eu deixo numa força semelhante à do carro. O carro não é tão pesado assim, então não adianta você deixar o force feedback irreal, porque depois você vai fazer bobagem no seu carro, né? Então tem que ser o máximo possível. E do 911, nessa caixa da SimMagic, eu deixo 65%, tá? A velocidade de rotação da direção, que é a velocidade que ela vai rodar para fazer contra-esterço, né? E os detalhes de force feedback. Então, se você passa numa zebra, se você sente... Isso daqui eu gosto até um pouquinho mais, vou deixar aqui no 15, tá? Então, se você sente vibração do carro, irregularidade do asfalto, vibração da zebra, né? E aqui tem as forças, né? Como que você regula. Tá tudo aqui, mas da SimMagic é isso que eu tenho. E finalmente, desse lado aqui, nessa tela, eu tenho o SimHub, que faz o controle dos gadgets, né? Que ele faz o controle de toda essa parte eletrônica, né? E aí eu vou mostrar para vocês o simulador que eu mais uso. E o que eu mais uso é o Automobilista 2. Né? Eu vou deixar desligado o Motion, né, senão fica aquele balançando e aí é ruim para vocês verem. Tá? Bom, esse daqui é a tela do Automobilista 2, onde que eu fico causando confusão na internet. Nesse Time Trial, né? Eu entro nesse Time Trial aqui, eu coloco, por exemplo, vamos pegar... Vamos ver se o pessoal já começou a entrar aqui. Ainda não. O Petsen já, Chico Bala já. Ó, esses daqui são conhecidos, né? Então o Petsen tá em sexto, Chico Bala estava em primeiro, tá em sétimo. Maurício Mosman, né? Da Gallus Racing, nosso amigo. Vitor Games, tá aqui. Engenheirão também tá aqui. Vamos ver quem mais. Eu tô aqui em 16º lugar, com meu 1.23.632. Olha como a diferença é apertada. A diferença entre o 16º e o 14º, né, então pulou 2 colocações, é menos de 1/10 de segundo. Ela vai ser 1/10 de segundo com 3 colocações. Se você for ver o tempo, melhor tempo, que é desse Eliseu aqui, que eu não conheço, 1:22.879, tá? Se você pegar o meu tempo, é 1:23.632. A diferença, pessoal, é de 7 décimos e meio. 7 décimos e meio é o tempo de fazer isso, ó.
7 décimos e meio, tá? É um tempo irrisório, né? Vamos ver outro lugar que a gente gosta de causar treta. A gente gosta de causar treta, a primeira treta que vocês viram eu causar na internet foi por causa disso daqui, ó, do Velocitar. Então, quando eu coloquei o track e eu comecei a colocar os tempos, o que começou a acontecer? O pessoal começou a se matar. Então tem um monte de cara que é coach da Porsche Cup que chegou aqui para bater em nós, né? Felipe Tavares, ele é um cara campeoníssimo da parte de... Se não me engano, ele é bicampeão mundial. Ele é muito foda, né? Mas eu conheci ele no Velocitar dessa última vez que a gente teve corrida. Ele é do Sim Racing. Aí vem o Renato Turelli, que é coach da Porsche Cup. Ah, Matheus Machado, eu não conheço. Victor Cherry, eu não conheço. GTT, cara, esse cara é campeão. Ele é campeão da Stock Car, é o Gaetano, cara. Então ele vem aqui na miúda, ó, GTT, e fica quietinho. Gustavo Ariel também campeão de Sim Racing, veio aqui bater na gente. Nelson Merlo também é coach Porsche Cup. Gabriel Roube também coach Porsche Cup. Alberto Otazu é piloto de verdade. Yuri Soares eu não conheço. Igor Hoffman não conheço. Climação não conheço. Aí vem Maurício Mosman, né? Nosso mecânico. Grande galo, Vitor Gens. E aqui, Bruno Garfinkel, que corre na carreira. Bruno, pegamos você aqui, hein, Bruno? Tá querendo bater nos meninos da Trophy? Que feio, Bruno Garfinkel. Ele corre de carreira, 9921, né? E esse ano ano que vem ele vai correr no 992.2, vai ser irado. E o Neto Nascimento, que tá aqui também, que foi o cara que montou esse simulador a primeira vez, né? Então é aqui que a gente faz essa... Aí onde fico causando as tretas, né? Opa, não é isso aqui que eu quero, não. Só para vocês terem uma ideia de como funciona aqui, eu vou colocar um time trial aqui, vai. Vamos colocar um Ghost, mas eu vou colocar um Ghost que eu... Mesmo assim, eu acho que eu não vou conseguir pegar, eu vou me pegar de Ghost. Cadê? Onde eu tô? Gente do céu, eu tava em segundo no mundo, hoje eu tô em 39. 1:26.666. Você vê que mesmo assim, ó, tô em 39. O tempo, a diferença é 2 segundos, 1.9. E eu vou dar uma aula em BH, vou dar uma palestra em BH dia 2 de agosto. Então, se vocês forem lá de BH ou de perto, e eu vou falar um pouco disso na corrida e eu mostro eu vou falar do que é a necessidade de você desenvolver caracteres que estão relacionados à resiliência, motivação, né? E eu vou mostrar para vocês na palestra o que é a diferença minha do meu coach pilotando, que ele vai 2,5 segundos mais rápido que eu. Aí você fala, cara, só 2,5 segundos? Cara, 2,5 segundos é um mundo, é uma vida, né? Então, aqui é a minha diferença, 1.9 para o primeiro colocado. Então já me adicionei, então vamos lá, vamos fazer uma volta aqui. Então aí você vê, ligou a coisa, agora eu tenho os dashboards aqui, tudo, vamos competir eu contra eu mesmo. Aqui é a curva zero. Do Velocitar. Olha lá, vou competir contra o meu melhor tempo. Mas o pneu tá frio, né? Esse que é o problema. Então eu vou precisar dar uma esquentada no pneu nessa volta. Mordidinha na zebra. Pé embaixo, deixa o carro espalhar. Freada leve com trail braking. Já é só com o pé na saída da curva 2 para entrar com o pé embaixo aqui na caipirinha. Quarta pé embaixo. Oh, pneu frio é brabo. Faz um short shift para entrar com o pé embaixo, mas não segura, não tem jeito. Ah, pneu frio. Deixa de ser teimoso, Paulo Musgrave. Aqui, o temido saca-rolha. A gente freia aqui no 100.
deixa o carro pegar na zebra de fora, acelera e freia, acelera, freia, entra na paciencinha, já sai antes dela terminar com o pé embaixo, freia aqui, deixa eu ver se o pneu já tá bom. Bom, essa foi a volta de esquentar pneu, acho que o pneu já tá legal. Freia na entrada da curva 0, tenta fazer por dentro, quando vê a pontinha, já direciona o carro e acelera. Vamos lá, vamos tentar fazer essa valendo. Vamos ver se o pneu aguenta e se eu tô num dia bom, né? Já comecei perdendo de mim mesmo. Ah, não deu. Eu ganhei de mim. Bom, vou aquecer mais pneu e vamos na outra, vai. Tem uma coisa que a gente não faz na vida real, né? Como a gente enfia o pé no freio com tudo, na vida real a gente não tira devagar. E esse é um dos principais treinos para você quando você quer aprender a pilotar, é manejar o freio. Isso faz total diferença. Aqui dá para frear até no 75, né? Mas já tem mais gripe. Paciência com mais gripe, quer dizer que o pneu está quente. Vamos lá. Bem junto aqui também. E vamos preparar para fazer a volta. Então essa curva 0 eu tenho que carregar bastante velocidade. Sai moendo ela. Porque a volta mais rápida não é com o carro parado, né? É com o carro andando. Então estamos aqui. Fazer a aproximação para a freada. Ó, freio menos. Não adianta, eu já estou ganhando de mim já. Vamos segurar de novo. Bom, é isso. Então, simulador, dia de treino normal, eu fico aqui horas e horas e horas fazendo aquilo que é necessário. Bom, pessoal, é isso. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. É a minha sala de treino, é a minha sala que desenvolve determinadas habilidades e que eu sempre uso aqui como um ambiente meu de muita reflexão e muita concentração, né? Tudo que a gente precisa fazer aqui. A gente usa para fazer algumas reuniões, por isso que a gente tem essa mesa aqui. E eventualmente eu uso para estudar também, às vezes sair do ambiente da minha sala, que é um lugar que eu atendo. Então às vezes você pega um livro lá e você quer correr. E aí quando eu sento aqui eu pego um livro e eu quero olhar com calma, com tranquilidade. Espero que vocês tenham gostado. Se alguma coisa daqui vocês tiverem curiosidade, coloca nas perguntas aí nos comentários. Eu respondo para vocês na medida do possível. Um beijo para vocês. A gente se vê. From the mind to the machine, now we're